tem a questão que o bolsonarismo está movimentando a imprensa, as redes, com as petições dos advogados, né? E, mais uma vez, nós vamos explicar a coisa aqui. Você tem que entender a estratégia que está em curso, né? E não, eu não estou demonizando o trabalho de advogados de defesa. Os advogados de defesa, dentro do que oferece a Constituição, são livres para fazer a sua defesa. Acabou. Eu apenas digo e sustento que existem modos de fazer defesa. Existe um modo de fazer a defesa que investe na instabilidade institucional e existe um modo de fazer defesa dentro da estabilidade institucional. E eu acho que os advogados daqueles denunciados, vou ser genérico, por golpismo pela Procuradoria-Geral da República, estão pescando em águas turvas. Eu digo por quê. É preciso explicar por quê. Agora, a defesa de Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, ele quer o impedimento do Flávio Dino e do Cristiano Zanin. Ele não é o único. Há outras chicanas. Eu vou explicar o que o nome significa, né? É menos ofensivo do que parece, mas de qualquer modo é o que parece, né? Em curso. Tirar Flávio Dino e Cristiano Zanin por quê? Já falamos ontem. Flávio Dino, ele era ministro da Justiça quando tudo aconteceu e foi indicado pelo Lula. Cristiano Zanin foi advogado do Lula. O que diz explicitamente o artigo 252 do Código de Processo Penal é que você não pode ter um juiz que tenha atuado no caso. Eles não atuaram no caso. Eu já vou entrar numa argumentação da defesa do general Mário Fernandes, o golpista mais entusiasmado, né? Não, eles não atuaram, não é verdade. Isso eu já expliquei ontem aqui. Eu quero tirar a questão da turma e mandar para o pleno. Porque esse caso do Bolsonaro está na primeira turma do Supremo. A divisão de turma já tinha sido feita antes. Tem nada a ver com o caso Bolsonaro. Não se dividiu o Supremo em turma para falar, opa, vamos prejudicar o Bolsonaro. Já estava, né? Aliás, foi um pedido ao AB também. Porque atrasava demais o processo quando você tinha tudo tendo de ir para o pleno. Eu quero que vá para a turma. Então eu quero tirar o Dino e o Zanin, que são da primeira turma, e quero que vá para o pleno. Então vamos fazer meio a meio? Não vai para o pleno, mas tira os dois. Mas e aí? Ficam só 3? Aí teriam de vir 2 da segunda turma. E aí apareceu uma tese espetacular que é a seguinte: teriam de vir os mais antigos. Então viriam o Gilmar e o Toffoli. O Gilmar e o Toffoli seriam mais facinho, sabe? É mesmo. O Gilmar é aquele que em 2018 o Eduardo falou que se fosse preso ninguém ia reclamar. O Gilmar condescenderia com, digamos, com mais facilidade com uma tese golpista? É muito impressionante que essas coisas sejam plantadas e que as pessoas comprem. Então quero agora a anulação da delação do Mário Cid porque o Alexandre de Moraes atuou de uma maneira imprópria e ilegal quando ameaçou o pai, a mulher, a filha. Eu já expliquei que isso não aconteceu. Nos termos da delação, o Alexandre estava explicando quais eram. Então, o que nós temos de explicar aqui para você é o seguinte: por que estão fazendo isso? Tem de ter uma razão. Não vai haver o impedimento dos 2 ministros.
Não vai haver mudança de turma, alerta severo de chuva, eita. Não vai haver mudança de turma, da primeira turma para o pleno, nem será anulada a delação do Mauro Cid. Por que é que estão fazendo isso? É fácil de explicar, acho eu. A avaliação que se tem hoje na extrema-direita é que o Lula perde a eleição em 2026, que será eleito alguém de direita ou de extrema-direita. Eu quero deixar claro acho que será que eu acho que o Lula vai perder a eleição mesmo, né? Porque não está acendendo minha luzinha. Não está acendendo. Mas eu quero deixar claro. Eu quero deixar claro que eu não concordo com isso, eu não acho que isso esteja decidido. Pode ser, eu não sei, eu não tenho, essa gente tem bola de cristal, já disse que eu não tenho. Agora, tem-se essa avaliação. Não, o Lula vai perder a eleição, a direita vai ganhar. O que nós precisamos fazer é criar uma sombra de suspeição sobre o julgamento. O Bolsonaro vai ser condenado, os outros golpistas vão ser condenados, e desde já nós temos de dizer, tudo isso é ilegítimo. Tudo isso é legítimo, os ministros, o julgamento é legítimo, os ministros não poderiam estar lá, é um julgamento suspeito, vai ter manifestação dia 16 agora, a gente tem que mobilizar as pessoas. Primeiro, claro, o objetivo primeiro é intimidar o Supremo, emparedar o Supremo. É tentar desmoralizar o Supremo. Porque essas acusações aqui são acusações, são petições, mas são petições que tendem a tentar desmoralizar os ministros do Supremo. Porque elas são infundadas. Não é? Mas nós estamos de olho lá adiante. Vai que o Lula realmente seja derrotado, não é? Que ganhe alguém da direita. Aí o nosso movimento vai ser qual? Ou a anistia, de novo, porque ainda que venha anistia agora, se viesse, não pegaria uma condenação que o Bolsonaro nem tem ainda. Ou anistia, ou pedindo para o presidente, então, perdoar os condenados. Mas, Reinaldo, não é você mesmo quem diz que isso passaria pelo Supremo e o Supremo diria ser inconstitucional? Sim. Só que no próximo mandato, 3 ministros deixam a corte. Pela ordem, o Luiz Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar, lá em dezembro de 2030. Talvez, em razão da data, se antecipe. Né? Já é no fim, então, do outro mandato. Né? 27, 28, 29, 30. De qualquer modo, no curso do mandato ali, mais 2 ministros. Hoje eles consideram, a extrema-direita, a direita considera que ele só tem 2 ministros. Tanto que o Bolsonaro fala, eu tenho 20% da corte. E certamente nem o Dr. Vilardi nem os outros pediriam o impedimento do André Mendonça e do Nunes Marques. Se a gente tiver 4 ministros, já dá uma melhorada. A perspectiva de ter 5, 6-5, aí então é beleza. Se não no próximo mandato, no seguinte. Então, na verdade, com a devida vênia, como acho insustentáveis, e não sou só eu, esses argumentos da defesa, e a defesa não tem que gostar dos meus argumentos, não é para já isso. Isso é uma construção política. Isso é uma construção de natureza ideológica. Isso é um processo de tentativa de convencimento da sociedade brasileira. Para tentar jogar essa sombra de suspeição, esse manto de suspeição. Porque não o Alexandre não fez nada demais. Quando ele fala da família do Mauro Cid, ele está falando dos termos de delação do Mauro Cid. Não há razão
para o impedimento de Flávio Dino e de Alexandre de Moraes, e daqui a pouco eu falo de outras defesas, né? E não há razão para mudar de turma. Se nada disso se sustenta, então nós estamos diante de um trabalho que é de outra natureza. E a minha função aqui é contar para você. Ah, mas isso é uma leitura, uma interpretação que você está fazendo? Claro que é. Eu faço análise. O que tem de objetivo aqui, eu já disse, o que tem de objetivo é Alexandre violou a lei quando falou aquilo para o Mauro Cid. Mentira. É preciso, a turma não pode ser julgado na turma, não sei o quê. Não há razão para isso. A regra é a turma. Ah, a lei pede o impedimento do Flávio Dino e Cristiano Zanin. Mentira. Então, o que há de verdade aí? O que há de verdade aí é a razão por que se faz isso. E a razão por que se faz isso se projeta no tempo. Isso me parece absolutamente... Isso me parece absolutamente evidente. Né? A defesa do Mário Fernandes aí pede o afastamento do Dino. São os advogados Marcos Vinícius de Camargo Figueiredo, André Luiz de Carvalho e Denis Albuquerque Rodrigues. Diz que Dino emitiu juízo de valor, tipificando os fatos, portanto, não reunindo as condições subjetivas para imparcialidade. Ele era ministro da Justiça quando houve a invasão. Agora, ele não atuou no processo. Ele era chefe da Polícia Federal. A autonomia da Polícia Federal é conhecida. Ele não atuou como policial do caso. Né? Aí dizem os advogados, ele não participou apenas como instrutor do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas como organismo de investigação, ou seja, como chefe da Polícia Federal. Ele é chefe formal da Polícia Federal. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. Mas se conhece a independência da Polícia Federal, o Flávio Dino não investigou a questão. Agora, de fato, ele era ministro da Justiça do governo que tentaram derrubar. Nós vamos, todas as vezes que tiver alguma coisa relativa ao governo federal, nós vamos pedir o impedimento do André Mendonça, por exemplo. Esses senhores sabem muito bem que, em relação ao marco temporal das terras indígenas, por exemplo, o que é que se decidiu? Num caso em particular, em que o André Mendonça, como advogado-geral, oficiou, ali ele ficou impedido. Mas para votar a questão em tese, a constitucionalidade ou não, o Supremo votou que ele não está impedido. Ele tem condições, mesmo tendo sido advogado-geral da União e mesmo tendo atuado num caso em particular. Olha, é preciso ter um pouco de limite nesse negócio. Agora, cada um faz a defesa que bem entender. Né? Não estou propondo que haja limites para os defensores, apenas que conviria não investir na instabilidade, não investir... o pessoal não gosta muito do Supremo, pau no Supremo. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Há, inclusive, alguns advogados que vêm da extração progressista. Né? Não estou querendo dizer que, por isso, progressistas que foram, agora devem fechar os olhos para a legalidade. Não, eu entendo que quando progressistas eram ou se manifestaram como tal, estavam se manifestando em defesa da legalidade. Ou não. Ou antes traíam o seu pensamento alinhando-se com os progressistas. Não, eu quero que se alinhe com as regras do jogo. Né?
O Dino se manifestou sobre o impedimento dele. Vamos pro negrito aí, meninos. Ele disse, em relação a mim, não há nenhum desconforto, nenhum incômodo, nada desse tipo. O Supremo é composto por 11 ministros, todos chegaram lá do mesmo modo. Todos os ministros foram escolhidos por presidentes da República e aprovados no Senado. Existem ministros indicados por 5 presidentes da República diferentes. Olha aqui, e é isso mesmo, né? Deixa eu dizer uma coisa. Quem vivia atacando o Dino, nem vou botar vídeo, quem é que vivia se referindo ao Dino como o gordo, a baleia? Aliás, o ministro emagreceu bastante. O gordo, a baleia, o gordo comunista, o não sei o quê, o Jair Bolsonaro, né? Certamente os doutores ilustres que são, né, gente finíssima, de finíssimo trato intelectual, sabe, né, conhecem o artigo 256, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, né? Agora, as chicanas continuam. Vocês sabem que chicana como é que chama aquela curva de estrada da Fórmula 1? Quando vem a retona, depois como é que é mão de S para diminuir a velocidade? Chicane. Que na verdade é chicane, né? Fala chicane, de francês. Né? Que é ali. Momento cultural. No processo judicial, quando se apresenta argumentos com base num detalhe, num ponto irrelevante, abusa de recurso. Né? A defesa do Bolsonaro, né, recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque a defesa do Bolsonaro falou, eu quero 83 dias para apresentar a defesa prévia, quando a lei diz 15. O Alexandre falou, não, a lei diz 15. Eu quero 83 porque o procurador ficou 83. Não tem lei. Recorreu. Recorreu sabendo que vai perder. Acho eu. A defesa do Felipe Martins entrou com um pedido muito bonitinho. Vai lá, B. A defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins solicitou que ele só apresente a resposta à denúncia depois do tenente-coronel Mauro Cid. Ontem, os advogados de Martins já haviam pedido uma ampliação do prazo. A solicitação, contudo, foi rejeitada no mesmo dia por Alexandre de Moraes. Agora foi apresentado um recurso. Para quem não tem memória, tudo bem. Para quem acompanha, a gente conhece isso. Essa questão já foi apresentada, já foi deferida na argumentação final. Na argumentação final você diz, não, a argumentação final tem que ser da defesa. Nós estamos falando de argumentação final aqui? Chicana. Recurso ali para tentar criar confusão. Defesa do Braga Neto. O afastamento do Alexandre de Moraes, claro. Que esse é o argumento mais indecente de todos. Esse eu escrevi hoje, eu escrevi um trocinho hoje, apelei às memórias de infância, o Valho Bene. Né? Apelei às memórias de infância, mas vamos lá. Outro dia, para os advogados de Braga Neto, como a Procuradoria-Geral da República imputa ao ex-ministro, ex-candidato a vice-presidente, né, na chapa do então presidente Jair Bolsonaro, o financiamento do plano chamado de Punhal Verde e Amarelo, que previa o monitoramento até a morte de autoridades, entre elas o próprio Moraes, a imparcialidade necessária para o julgamento pode ser comprometida. Esse é o argumento da defesa. O argumento da defesa está comprometido porque o Alexandre, afinal de contas, ele era alvo também, segundo eles. Né? Se o Alexandre é alvo, como é que ele vai ser juiz? Entendi. Então a gente faz o seguinte, quando a gente quiser tirar um juiz do caso, a gente vai e ameaça ele de morte. Vocês sabem quantos casos estão no CNJ de juízes ameaçados por máfias? O que é? Nós deixamos o Beccaria de lado como referência de direito e vamos adotar o direito Dom Corleone? O direito mafioso? Ameace o juiz e o torne impedido. Outro dia eu vi nesses shortzinhos de YouTube, passou um sujeito com a voz impostada, falando, o Alexandre não pode ser, já que ele era um dos ameaçados, como é que ele vai ser juiz? Entendi. Mas isso não é argumento, né? Isso é defecar pela pena, ou pela boca.
Isso é argumento de curral. Quando eu era menino, que a minha avó falava, vai tirar leite, mas cuidado, vem onde pisa, hein? A dona Olinda Guerra. Sua avó tinha sobrenome Guerra? É. Você vê, a minha avó tinha o sobrenome Guerra. Sabe o sobrenome do meu avô? Guerra. Sabe o sobrenome do meu avô, Varbene? Qual? Esperança. Ah, ó. Você vê? As duas coisas se juntaram em mim. É inacreditável isso. E o que é a defesa do Braga Neto? Os advogados do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil também pedem ao Supremo o acesso à íntegra do acordo de delação premiada de Mauro Cid. Como a gente falou na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo. No entanto, os advogados alegaram que o material divulgado não representa esse conteúdo integral. Eles querem, por exemplo, acesso também às tratativas do acordo. Além disso, a defesa do ex-ministro quer que o prazo de 15 dias para apresentar resposta à denúncia da PGR só passe a contar após o acesso à íntegra da delação e que a apresentação só ocorra após a resposta de Cid por ele ser colaborador. Vocês estão falando sério? Vocês estão falando sério que vocês estão querendo as tratativas da delação? Tratativas essas da delação que é entre quem faz a delação, quem celebra a delação e o órgão do Estado que faz a delação. Isso é uma piada. Vocês sabem que não vão conseguir de novo. Isso é chicana. Isso é tentar cobrir o processo de uma aparente ilegalidade para lá na frente. Tentar conseguir alguma coisa. Né? Já que a sociedade estão querendo mobilizar a sociedade, e vem anistia, e nós já temos voto para anistia, que é mentira. Agora, já disse, até em relação a isso, vota anistia, só para o Supremo falar que não vale.